Olá, meus irmãos, estou aqui saindo de intervalo do meu trabalho e eu quero mesmo compartilhar com vocês uma experiência gloriosa que eu tive nessa madrugada. Eu estava dormindo, eu sonhei, meus irmãos, que eu estava no céu e eu vejo esse pôr do sol e me remete um pouquinho do que eu vi, porque eu me lembro que eu estava assim, acima das nuvens e eu estava voando na vertical, não na horizontal, eu estava voando em pé. E eu viajava na velocidade da luz, porque ao mesmo tempo que eu estava por cima das nuvens visitando lugares que eu nunca vi, ao mesmo tempo o Senhor me levava para um lugar onde tinham construções de ouro. E essas construções de ouro tinham nuvens no meio, possivelmente era a Santa Cidade, mas eu não cheguei a ver a Santa Cidade nitidamente. Mas era como se eu estivesse viajando na velocidade da luz, porque quando a gente estiver no céu, nós os salvos estivermos no céu, nós vamos poder transitar da Nova Jerusalém para a terra. Isso é um mistério que nós vamos saber só quando a gente estiver lá, mas a Bíblia nos dá alguns detalhes, pequenos detalhes, né? E eu me lembro, irmãos, que eu era levado para lugares que eu nunca vi na minha vida e eu chorava. Falava, Senhor, você é lindo demais, meu Pai. Eu em pé, assim, aquele sol refletindo em mim por cima das nuvens. E eu chorava, falei, Senhor, valeu a pena, Senhor, tudo que eu passei. Valeu a pena, Senhor. E assim, era tão maravilhoso que eu dizia assim, com tanta, sabe, olhando e vendo que o que eu passei ainda foi pouco comparado à glória. Eu me lembrei muito do que o apóstolo Paulo falou, que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara à alegria que está por vir. E por isso que, por mais difícil que a gente esteja passando, qualquer situação, por mais horrorosa que seja, é leve e momentânea, perto do que vai ser a eternidade com Jesus. Então, a palavra de Deus fala assim, que ao ressoar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e seremos levados para as nuvens. Nos encontraremos com Cristo nas nuvens e estaremos com Ele para sempre. E vamos, sem dúvida alguma, partir para a Nova Jerusalém Celestial, que é a santa cidade, gloriosa, cujas ruas de ouro e construções sobrenaturais, construções além da compreensão humana. E mais incrível é que o nosso sonho, ele só projeta aquilo que um dia a gente viveu, o nosso subconsciente. O sonho nunca cria nada novo, nunca cria uma expressão nova, nada. E nesse sonho eu vi lugares que eu nunca tinha visto na minha vida. Então eu lembro que era uma adoração que eu oferecia ao Senhor no céu, sabe? Igual esse sol que está refletindo em mim, era desse jeito. Então eu olhava e falava, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Gente, eu quero dizer para vocês, vamos perseverar no Senhor, porque o que Ele tem reservado para aquele que o ama é como diz as Escrituras. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, nem subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e vivem segundo os seus propósitos, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e vivem segundo os seus propósitos, que Ele tem preparado para nós. A palavra de Deus fala que Ele está preparando essa Nova Jerusalém, essa santa cidade, desde antes da fundação do mundo. E, gente, parecia que eu era, olha, eu fiz essa observação, né? Parecia que eu era o Superman. Só que o Superman voa na vertical, na horizontal, tava voando na vertical. E é interessante porque Jesus Cristo é o super-herói verdadeiro. Até a história do Superman foi baseada em Jesus, que é um menino que vem de uma outra atmosfera, que vive no interior de uma maneira simples e vem para cumprir o propósito de salvar a humanidade. Jesus Cristo é esse, Ele é o original. Então, meus irmãos, quando Jesus Cristo subiu aos céus, Ele literalmente, a palavra de Deus fala que Ele subiu aos céus e Ele foi sumindo nas nuvens. E aí quando Ele foi desaparecendo, antes dele ir, Ele disse assim, olha, eu vou para meu Pai. O coração de vocês está triste porque eu disse que vou para o meu Pai, né? Mas eu vou para meu Pai e vou preparar lugar para vocês. E quando eu for para meu Pai, eu voltarei para vocês de novo e levarei vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, a hora que Ele subiu aos céus, ele foi levado entre as nuvens. Os anjos, 2 homens de branco, disseram assim, por que vocês estão maravilhados? Esse homem que vocês viram subir, da mesma forma como ele subiu, ele descerá e ele voltará. Então é uma promessa do arrebatamento da igreja. Em Mateus 24, Jesus diz assim, que antes da segunda vinda dele e do fim dos tempos, após os discípulos indagarem a respeito, ele diz que a gente ouviria de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, força da natureza se voltando contra a terra, os pais matando seus filhos, os filhos matando seus pais. Por causa dos escolhidos, o tempo seria abreviado para que eles pudessem suportar. Aí ele continua dizendo assim, que então estando 2 no campo, um será levado e outro deixado. Estando 2 trabalhando, um será levado e outro deixado. E ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Que você possa se apegar a essa esperança bendita. Estou aqui levando... Sabe, meus irmãos, é por isso que eu costumo dizer que eu estou aqui nessa terra com o propósito de glorificar o nome de Jesus. É só esse propósito de estar aqui.
O primeiro propósito é de adorar Ele, mas na eternidade, durante os 7 anos de bodas do Cordeiro após o arrebatamento da igreja, onde a terra vai estar passando seus piores momentos, nós estaremos vivendo os momentos mais lindos da história. Estaremos na Nova Jerusalém Celestial. Então, enquanto eu estiver aqui nessa terra, o único propósito da minha vida é glorificar o Senhor. Porque na Nova Jerusalém, nós enfim, seremos livres para pertencer somente a Ele para sempre e adorá-lo eternamente. Nós teremos o nome de Jesus escrito em nós. E estaremos ali como uma noiva ataviada para o seu noivo. Assim como a minha mãe é noiva de Cristo. Ela é uma representante do que é a igreja. É a descrição perfeita de uma noiva preparada para se encontrar com o seu noivo. Então essa é uma visão celestial gloriosa. É uma batalha, nós estamos aqui com um propósito. Mas a adoração é a verdadeira essência daquele que teve um encontro com Cristo. E pode estar caindo em tempestade, a gente pode estar cheio de tarefas, cheio de coisas para fazer, mas a adoração é algo que eu nunca quero negociar. E hoje eu estou aqui muito feliz contando isso por causa da aliança. E a cada dia com Jesus serei mais feliz por causa da aliança. Só para registrar, para passar vergonha no diabo, assim que eu terminei de contar esse testemunho aqui, fui levar 2 pudim pro pessoal que trabalhou comigo 5 anos lá no Amareto. De repente, a hora que eu tava voltando, meus irmãos, tinha um Rottweiler solto e a porta do portão de uma mulher, o portão aberto. E esse Rottweiler entrou. A hora que eu tava passando, o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, passar essa porta, o Rottweiler vai vir pra cima de você. Eu falei, maior que tem em mim do que o que tá no mundo, Senhor. A hora que eu passei, o Rottweiler veio pra cima de mim, gente. A hora que ele veio pra cima de mim, o Senhor me tomou com uma unção. Eu falei assim, sai pra lá, cachorro. Fui pra cima dele também. Fui indo pra cima do cachorro. A mulher ficou em choque, assim, ó. Ao invés de chamar o cachorro tava até espumando a boca de tão bravo. Ele veio com tudo, ele veio correndo assim, ó, muito rápido pra cima de mim. Eu fui pra cima dele também. Sai, cachorro! Sai! Isso que eu te falo, irmãos, ó, não tem medo nem de Satanás. Que dirá do cachorro bravo. Davi, na unção de Deus, ele destruía ursos e leões sozinho. Então, ó, é o que fala a palavra do Senhor. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te levanto, eu te ajudo e te sustento com a minha destra, com a minha mão direita. Então quero glorificar o Senhor aqui, envergonhar Satanás, porque depois de eu ter contado esse sonho que eu tive, veio esse Rottweiler aí pra cima de mim, um cachorro grande, para me morder e a unção do Senhor não permitiu isso acontecer. O sangue de Cristo que nos guarda. Aproveitando esse testemunho para compartilhar com vocês a palavra desse ano de 2024, que é o ano da unção de Josué. Para darmos a terra prometida que o Senhor nos preparou. Quando o povo de Israel ia herdar a terra prometida, a mando do Senhor, ele disse, ó, Josué, Moisés, meu servo está morto, vão e herdem a terra que eu prometi aos vossos antepassados. Lá tem gigantes, mas não temam. Não é para vocês temerem, porque eu estarei com vocês. Aí ele fala, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Então, Josué e Caleb foram os únicos que depois dos espias irem para a terra prometida, os espias falaram assim, nossa, lá tem muito gigante. Ai, o fruto deles é do tamanho de uma melancia. Ah, não vai dar, né? Não vai dar. Josué e Caleb se levantaram e falaram assim, ó, nós devoraremos ele como pão. Nós vamos devorar esses gigantes como pão, nós vamos pisar nessa terra. Então o Senhor está procurando homens e mulheres que tenham um espírito de coragem para enfrentar esses gigantes. Na Bíblia, os gigantes eram frutos de uma mutação genética entre demônios e mulheres, segundo o que a Bíblia diz. Tanto que são chamados Néfilins, que hoje se apresentam como semideuses, como extraterrestres e tudo isso. Mas a verdade é que Deus está procurando homens para destruir esses gigantes que representam o próprio Satanás. A mutação genética da doutrina diabólica das trevas se misturando com a corrupção humana. Esses gigantes são espirituais, porque a Bíblia diz assim que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades situadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, seremos peregrinos. A Bíblia diz que nós não temos morada perpétua aqui, que nós somos hóspedes. Assim como o povo de Israel era peregrino no Egito, estavam prontos para herdar a terra prometida, a Nova Jerusalém, nós estamos aqui na terra, nesse Egito, que representa o mundo. Todavia fomos libertos do Egito, fomos libertos da escravidão, que representa o pecado. Estamos aguardando nessa peregrinação no deserto. Estamos aguardando a terra prometida e nós vamos herdar essa terra. E a terra prometida se aplica à Nova Jerusalém Celestial, ao arrebatamento. E também se aplica a manifestação do reino de Deus na terra, onde nós, os seus servos, usufruiremos da promessa. Nós temos uma profecia cujo noivado da minha mãe é que vidas seriam salvas através de uma profecia. Nós
E você deve ter uma profecia, uma promessa na sua vida, assim como teve aí Abraão. Tentou antecipar a promessa com Ismael, mas no tempo certo veio Isaac, filho da promessa, quando Abraão já estava velho. Ele nunca deixou de crer naquela profecia, naquela palavra de Deus, de que ele ia gerar Isaac, o filho da promessa, que depois Deus pediu ele em sacrifício para testar Abraão, para que Abraão se identificasse com aquilo que o próprio Deus faria ao entregar o único filho dele, Jesus, na cruz. E quando Abraão não poupou o próprio filho, Deus falou: não põe a mão sobre mim, porque eu vejo que nem teu filho você poupou. Então Isaac é a figura do próprio Jesus. E não só Isaac, mas o cordeiro que Deus proveu no lugar de Isaac, diz assim: eis aí o cordeiro. Em resposta daquilo que Abraão tinha dito anteriormente ao seu filho: filho, Deus proverá o cordeiro. Então eu quero dizer para vocês, o cordeiro é Jesus. E nós precisamos ter coragem de nos posicionar como Davi, que derrubou aquele gigante, disse assim: quem é esse incircunciso, esse gigante, para desafiar o Deus de Israel, o exército do Deus vivo? Que o Senhor venha achar em nós um povo corajoso, um povo destemido, assim como Abraão, assim como Josué, Caleb, assim como Davi. Aleluia. Porque o Senhor nos ungiu, o Senhor tem ungido os seus escolhidos, o Senhor tem ungido os seus por de trás das ovelhas, Ele tem ungido. E essa é a promessa que nós aguardamos, a promessa genuína da Nova Jerusalém Celestial e a terra prometida aqui na terra, onde nós vamos manifestar o reino de Deus até que Ele venha, para que o nome dEle seja exaltado e engrandecido. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira é mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu.